João de Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui a fazer um bocadinho de compasso de espera para o pessoal ir entrando. Ainda estão alguns a entrar pela sala de espera. Boa noite. Mas o pessoal vai chegando. Boa noite. Boa noite. A ver se... E o pessoal... já cá está. Já temos o pessoal... Já temos aqui um grupinho. O resto vai entrando. Então pronto, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Ecos de Loucura, este programa da Pastoral Juvenil e Vocacional da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, da equipa do Norte. Damos as boas-vindas a todos, em modo particular aos nossos convidados, ao Padre Mariano e à Juliana, que hoje, além de membro da equipa, está cá como oradora também. Está alguém mais a entrar? Irmão Baixo. Vai deixar entrar? São eles que têm que deixar entrar. Sim, mas já adicionei, era o irmão Baixo. Quer dizer, pelo menos a indicação. Ok. Sim. Pronto, e agradecemos então a todos e vamos Já começar. está a fazer aí meu vaso aqui. Vamos começar o nosso programa então. Temos também connosco o Diogo, é o nosso músico, um dos nossos músicos, mas ele tem-nos estado a acompanhar quase sempre, ele e o Guilherme, que hoje não está cá ainda, ou não sei se estará, mas costuma estar. Então agradecemos também a Diogo. E antes de começamos com uma música. O Diogo dá-nos um bocado de música também para criarmos um bocadinho de ambiente, para depois falarmos desta vida deste homem, não é? Que foi João Cidade, o nosso São João de Deus. Diogo, quando quiseres, somos todos teus. Ok. Então, boa noite a todos. Eu depois de ver a temática tinha que escolher aqui 3 musiquinhas dedicadas a São João de Deus, que também tivessem a ver um bocado com o assunto, por isso. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Não te deixes cair teus olhos, não te deixes enganar. Olha de frente os escolhos, olha, podes encalhar. É urgente estar atento, ver para onde corre a maré, ver de onde sopra o vento, não vais tu perder o pé. Jesus é quem te diz, impela a tua própria canoa. Se queres mesmo ser feliz, não te deixes ir à toa, impela a tua própria canoa. Impela a tua própria canoa. Obrigado, Diogo, por nos teres aberto o programa de hoje. Então, como antes de mais, o programa está a ser gravado para efeitos de arquivo da Pastoral. Como tinha dito no início, os nossos convidados hoje são o irmão Mariano e a Juliana. Passamos a fazer uma breve apresentação, não é? Porque muito havia para dizer sobre cada um, mas fazemos a apresentação de cada um para aqueles que não conhecem. Então temos o irmão connosco, o irmão Mariano, como é conhecido, não é? O irmão António Mariano, que tal como São João de Deus é natural de Montemoro Novo.
Tal como o grande hospitaleiro, São João teve a sorte, não é? Era de lá, alentejano, nasceu na própria terra do próprio fundador. Deus chamou-o pelo testemunho dos irmãos de São João de Deus. Em 1952 começou o seu apostolantado e em 1959 fez a sua profissão solene. É irmão e sacerdote hospitaleiro na Ordem de São João de Deus, tendo sido ordenado pelo tão memorável para todos cardeal de Cerejeira, no 15 de agosto, dia tão celebrativo cristamente, no ano de 67. Passou por várias casas de saúde ao longo dos anos, Trapiche, Fátima, Brasil, Açores, Telhau, não sei se me esqueci de alguma. Eventualmente posso-me ter esquecido de alguma, ou a informação que me chegou não ter sido tão completa. Por onde passou, desempenhou inúmeras e variadas funções, bem como diversos cargos. Foi impulsionador de várias publicações hospitaleiras, como por exemplo os jornais O Desabrochar e O Aspirante. Num dos seus... aqui, perdi-me, peço desculpa. E assim, aqui o temos hoje connosco para falar sobre São João de Deus. Desde já agradecemos o convite e é um gosto tê-lo na nossa companhia, como pessoa, como irmão e também para nos falar deste grande homem que é São João de Deus. Depois a nossa outra convidada é Juliana Costa, é natural de São Bento da Várzea. É Várzea de São Bento? É ao contrário, se calhar. A Várzea de São Bento, porque É São Bento é de Múrcia. Certo. Fui eu que troquei aqui. É natural da Várzea... Peço desculpa, Juliana. É natural da Várzea de São Bento. Nasceu num belo 15 de agosto de 94. A gente põe só o ano. Quem quiser saber a idade tem que fazer as contas. É filha única. Até o dia 18 de setembro, como ela diz, que foi do mesmo ano, foi quando recebeu o batismo. Cristã assumida desde o dia 20 de junho de 2010 e é também catequista. A 2 de janeiro do passado ano, 2019, iniciou um projeto pessoal e digital chamado Arriscar por Ele, que alguns já seguem, certamente, uma página de Instagram, onde partilha o seu modo de sentir a fé em Cristo. Diz também esta parte, eu era para anular esta parte das referências de Juliana, porque isto dói-me um bocado dizer, mas diz ela que tinha 8 anos, a última vez que viu o Sporting ser campeão. Então agora, com a idade que tem, vê isso como uma mostra de fidelidade. É costureira de profissão e viciada em exercício físico. Acredita, como dizia Teresa de Lisieux, que a santidade consiste na disponibilidade do coração. Onde quer que esteja, com quem quer que esteja, no fundo, hospitalidade-se. Um bom verbo. É também jovem hospitaleira, já há 8 anos, não é, Juliana, que disseste tarde? Há 8 anos. E é membro da nossa equipa da Pastoral Juvenil das Casas de Saúde de Areias de Vilar e de Barcelos. Obrigado, Juliana, por estares aqui hoje noutra função que não apenas como dinamizadora e parte da equipa, mas também como oradora, para te ouvirmos. Começamos então, a semana passada, não, desculpa, o mês passado estivemos cá com o irmão Zé Paulo, que hoje não sei se está cá presente, mas eventualmente estará, e abordámos os primeiros anos de vida de São João de Deus, desde o seu nascimento em Montemor até a vida de pastor em Oropesa. Hoje vamos falar um pouco daquela fase da vida que nós chamamos livremente a fase da vida aventureira de João Cidade. Encontramos-lo, então, ou melhor, o mês passado deixámo-lo na vida calma da pastorícia, não é? E em que em dado momento, ali pelos 22 anos, segundo nos diz Castro, surge-lhe a decisão de se alistar no batalhão que se dirige para Fuente Rabia. E agora o que perguntava ao irmão Mariano era o que
o que nos contasse o que terá levado João a tomar esta decisão. Se terá sido a fuga do matrimónio, se terá sido patriotismo. O que é que o irmão nos pode dizer sobre essa opção de João de deixar aquela vida calma e seguir a vida militar? Olha, 20 anos no campo, lidando com animais e com gente, numa altura, numa idade em que a vida militar era muito atrativa, dava status, possível riqueza, dava categoria diante das moças, e isso era uma vantagem muito grande. E eu, talvez por isso, mudar do seu ambiente para conquistar novas situações, como falou o irmão Zé Paulo outra vez, faz parte do DNA dele, lançar-se para... Quando ele saiu pequenino com 8 anos, naquela altura, 8 anos era para começar a trabalhar. Era um emprego. O menino não era criança, era homem. Se eu levar-o para a Espanha, já seria talvez com essa vontade de ter mais, ter melhor, ter essa situação. Nos Açores, onde eu estive 8 anos, quando ensinámos a vida de São João de Deus, a primeira aventura foi essa. Então colocaram com os pais com uma grande mala junto do navio ou do avião, já não me recordo bem, que era a viagem para o menino ir para a América. O açoriano, com as dificuldades todas vulcânicas e etc., e ambientais de ilha, o ir para a América é qualquer coisa de fantástico, como hoje um pouco na América Latina, vir à Europa, não é? Este ir para uma coisa nova, coisa diferente, coisa bonita, eu penso que teria sido depois quem mandava ali era o conde de Oropesa, estava por trás de tudo. E quando o imperador de Espanha quis combater a França, que tinha entrado nos Pirineus, a Fuenterrabia, ele inventou gente para ir lutar. E lá está, ele, na vida militar, com os tais objetivos que a gente está assim colocando, que eram possíveis na sua época, lá está ele na vida militar. Para mais, já de criança, ele ouvia falar em grandes coisas modernas. O nosso querido Vasco da Gama foi a Montemor que nas cortes foi determinado que ele fosse à Índia. E quando voltou da Índia, ao fim de 2 anos, ou que foi, voltou a Montemor e agradeceu. E isso era um falatório. O mesmo em Espanha, quando ele foi para a Espanha de criança, era desses descobridores espanhóis. Isso era uma coisa que impressionava. Vocês estão a ver hoje. A gente até fica ensopado em vírus. A televisão fala meia hora sobre o mesmo assunto e no outro dia igualzinho. Parece que ensopa a pessoa com uma situação. Bem que não me admiro que ele realmente quisesse ir para a vida militar. Ele gostou. Ele ia com alegria. E mostrou sempre ser um rapaz que condizia com as aventuras com o que ele era dentro. Eu acho que ninguém é aventureiro se por dentro não for e coerente com essa aventura. E como ele era assim, ele era simpático, acolhedor, humor, portanto, mesmo na tropa, conquistou os seus colegas todos. E quando foi preciso ir buscar mantimentos que já não havia, é ele que vai. Lá vai ele. Claro que nós conhecemos que a cavalgadura, o cavalo era francês, quando chegou àquelas ocasiões que ele já conhecia, começa a disparar e deixa cair o João Cidade no chão. Foi uma queda violenta e aí a gente nota uma raizinha cristã que ele tinha. O João Cidade, chama-lhe sempre um cristão ABC. O cristão ABC o que é? É aquele que vai à missa ao domingo,
se confessa, comunga também, até ajuda ao pobrezinho. E ele sempre foi isso e fazia a sua oração. Eram 24 Ave Marias em honra de Nossa Senhora Viúva, era o Pai Nosso, Ave Maria, querendo e salve a Rainha. Isso era clássico na oração do tal Cristão ABC. São João Deus sempre foi isso. Imagina depois de cair e de acordar, foi de quem é que sabia de lembrar? Nossa Senhora, da mãe, que ele nunca pôde ter mãe, mudou de mãe, diga assim, ou teve mãe dupla. E a mãe Nossa Senhora era a terceira mãe que ele pediu ajuda. Foi assim um desagrado, uma desilusão que ele teve em relação aos tais objetivos de brilhar, de ser alguém, de ser pessoa respeitada e ser pessoa de dinheiro. A segunda tentativa também é muito interessante, que ele vai a Viena. Imagina, eram os turcos que queriam apanhar a Europa e toda a cristandade se reuniu e lá vai ele também por conta do nosso conde de Oropesa. Lá vai ele para essa situação. Desculpe, Correu bastante bem. Estão a falar? Sim, eu ia pedir desculpa ao irmão Mariano só por interromper. Quando atrás nos falou daquele episódio em que João está na guerra, não é? E cai da mula, Castro não cita o episódio da Virgem Maria, não é? Mas outros biógrafos sim. Alguns retratam até o aparecimento da Virgem Maria, não é? Sim, é a tradição. E os artistas que põem no azulejo esses momentos nunca se esquecem desse momento. Ele atribui sempre à Nossa Senhora a sua cura e até a coragem de voltar, para não fazerem pouco, porque é natural que depois os ambientes gozem. És a Maria que és esperto, que és capaz de fazer tudo, e olha lá o que aconteceu. Mas essa assistência de Maria marcou o nosso João. Então podemos dizer que ele é o que se chama era o verdadeiro devoto da Virgem sempre intacta, não é? Como ele dizia nas suas cartas. Ele que era um verdadeiro devoto durante toda a vida, não é? Sim. Em todas as manifestações que nós possuímos, quer de tradição, quer escritas pelos primeiros biógrafos, aparece sempre Nossa Senhora. E o título sempre inteira não é de graça. É a convicção profunda da Virgindade de Maria, da Mãe de Jesus. E essa profundidade põe uma nota especial. É Maria, que no seu tempo isso era importante que fosse posto e ele fazia. A maternidade de Nossa Senhora para São João Deus foi tão grande que, por exemplo, quando ele foi de livreiro, depois da tropa, ele voltou a Portugal. Ele voltou às suas raízes. Sabe, acho graça. A raiz nunca se vê, é sempre forte. A árvore grande é que está cá fora. Ela é que apanha os ventos e tudo mais e dá fruto, mas é porque está agarrada à raiz. E ele foi à raiz. E acho tão bonito ele ganhar no seu interior um agridoce. Saber que o seu pai foi coerente com a vida cristã que vivia quando ele era pequenino. Fez-se frade franciscano. E porque ficou viúvo, a mãe tinha falecido. Mas este agridoce de contar outra vez com Nossa Senhora, em Montemor, é a Nossa Senhora do Bispo. O Bispo de Évora mandou fazer aquela igreja grande. E ainda hoje a gente tem as medidas todas, e o portal, e Manuelino e tal. E aí ele refrescou tudo o que a mãe de Deus lhe podia dar, que a mãe da terra ele já não tinha. Isto é que é o agridoce, também ele ter um bocadinho de sentimento, quem sabe se culpa foi minha de eu sair, e a minha mãe com desgosto, com o amor tão forte que me tinha,
o Senhor a chamou por isso. São estes sentimentos que brigam dentro de nós, que eu digo que é uma raiz que se torna forte. E se a família, se os pais eram assim cristãos, não nos admira dele cultivar essa devoção à Nossa Senhora. O irmão dizia. Ele, inclusive, com esse título de sempre intacta, nós, Igreja, só passados uns séculos é que teríamos o dogma, não é? Do 8 da Imaculada Conceição. São João de Deus até nisso estava um bocado à frente, não é? Da visão do que hoje temos. Da visão... Mas você está à frente. Pois, também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. À frente, não é? E ali no episódio que relatou, quando João vai, de facto, a Montemor, não é? À procura das suas raízes, que Castro diz que... como é que Castro diz? Que João sentiu um grande desejo de ir à sua terra. E porque é que o irmão Mariano acha que ele não quis ficar lá? Que ele acaba por encontrar um familiar, não é? Segundo as biografias. Porque é que acha que ele... Encontra o tio. Sabe, os grandes portugueses... O Portugal é pequenino para os grandes portugueses. Santo António teve que fugir para longe para ser o santo mais conhecido do mundo. E São João de Deus também achou que era importante ele avançar e não ficar preso ao passado. Sabe que a saudade é perigosa. Agarra-nos no passado, deixa-nos no antigo, no azedo, não deixa abrir a novas situações. E que era o que Deus esperava dele, e ele conseguiu sempre acompanhar esse desejo de Deus através da tal mania de aventura que ele tinha. Ele vai, depois de estar na sua terra, vamos encontrá-lo em Ceuta, não é? Depois de ir à sua terra, vamos encontrá-lo em Ceuta. E ele... Porquê é que acha que ele opta por ir para Ceuta e como é que é? Ele vai passar lá para Ceuta, como é que vai ser a sua passagem por lá? Olha, foi muito engraçado. O rei Dom João de Portugal, penso que Dom João I, conquistou Ceuta, não é? E, portanto, como os vizinhos eram todos árabes, ele quis fazer as muralhas para defender dos ataques, da bandidagem, etc., não é? Segunda época. Então, foi fácil. Ele arranjou logo emprego porque estavam com necessidade de mão de obra. Só que teve uma alegria muito interessante. Encontrou uma pessoa que falava português. Era nobre, com as suas 2 filhas, a esposa. Triste como a noite. Que o rei o tinha posto na rua. O rei o tinha desterrado. E como sabem, eu não sei o que é ser desterrado. Quando estive fora de Portugal, para mim foi uma alegria, não foi um desterro. Foi uma vitória, uma conquista, e ele aconteceu isso. E esse senhor nobre conversou e entenderam-se bem, simpatizaram e conversaram, e São João de Deus voltou a ser criado. Como tinha sido obedecido um cristão bem mandado que ele foi, naqueles 20 e tal anos de pastor, agora voltou a ser criado um senhor nobre, às ordens. Para o nobre foi um conforto, foi uma segurança, porque era alguém que olhava pela família e que vai assim desterrado sem nada e abandonado da própria política, que era o fim da sua vida. Encontrar entre João Cidade foi uma coisa maravilhosa. E João Cidade encontrou o ganha-pão, encontrou segurança e até fez poupança de dinheiro. Quando mais tarde ele começa a negócio dos livros, o dinheiro que ele poupou aqui. Só que acabou o dinheiro do senhor rico. E ele mostrou que era um cristão da ABC, já vai quase no J, já vai mais à frente. Disse, não, eu vou me empregar, vou trabalhar nas obras, é duro, é difícil, e o meu salário vai dar para nós. E aí continuou a poupar, a fazer a sua poupança e a dar para a família toda. Que coisa tão bela. Eu já tenho perguntado se era capaz de fazer o mesmo, de me ir empregar como pedreiro e o dinheiro, o salário que recebesse, ainda tinha que alimentar uma família. É formidável. Aqui se mostra
o São João Deus que é como uma moeda. Tem o lado de João Cidade e ele começa a ganhar situações para ser o João de Deus. E esta é uma delas. O gostoso da partilha, coisa tão boa. Um criado partilhar com o Senhor. É um movimento interior muito, muito rico que ele nunca tinha experimentado e que agora se sentia assim bem por isso. O colega português também, esse colega português, sim, porque a maioria eram portugueses, estavam lá trabalhando, não é? Também havia mouros, mas esse colega começou a se queixar de muito trabalho e diziam que os cristãos ali que não eram tão bem tratados como do outro lado dos muros tratavam os seus operários. Meteu-se isso na cabeça e fugiu. Um dia desapareceu. São João Deus era muito amigo dele e, como era cristão, achava estranho, impossível mudar de religião. Não pode ser. É impossível isso acontecer. Então sofreu muito com esse choque. E aqui encontramos o João Cidade a ir ao sacerdote. Sempre que ele tinha uma dificuldade, ele encontrou um sacerdote que lhe deu as indicações de luz, como que o encheu do Espírito Santo, pelo ver claro onde punha os pés ali para a frente. E como sabem, há sempre um padre velhote, com mais paciência, com mais ternura, que ouve tudo e mais 5 questões e não fica admirado, e que dá palavras boas e que consola. Foi que ele encontrou e disse, olha, vai-te embora. E começa-te a impressionar muito e tu mudando de rumo, tu vais conseguir. E ele seguiu essa indicação espiritual, foi muito acertada. Daí assim a gente o viu como pedreiro, como lutador, como partilha, já começamos a ver de uma janelinha o hospitaleiro a aparecer. Porque o Espírito Santo, quando nos enche, pega nas nossas qualidades, nas nossas habilidades, nas nossas ferramentas e põe força, e põe entusiasmo, e põe alegria e empurra a gente para a frente. Daí começa ele a apontar mais para a frente. Ele, com as poupanças, comprou livros. É engraçadíssimo. Ele apanhou um aperto, não podem imaginar. As pessoas dizem, que livro é este? A vida de Jesus, o que é que diz? Ele, coitado, não sabia nada de livros. Ele teve que ler, ele teve que empenhar muito para saber responder, para não perder o cliente. Porque na cidade de Granada, onde ele fez a sua lojinha, era na parte central da cidade, num lá já tinha muitos moriscos, havia cristãos velhos, havia cristãos novos, judeus que se tinham convertido, aquela fase assim, e tinha os senhores letrados, os senhores importantes da teologia, da nobreza, dos organismos oficiais, e tinha essa gente toda. Portanto, era um negócio rentável. E aí ele teve que aprofundar e ser católico de veras, a sério, porque senão não convencia ninguém a vender os seus livros. Ele ainda quando da saída de Ceuta, ele foi aconselhado pelo sacerdote, o franciscano, não é? A que saísse de lá. Ele saiu, mas acaba por ser sempre um pouco preocupado, não é? Com aquela família. E depois também alguns biógrafos, a quando da saída dele de Ceuta para a Espanha, falam de um episódio ali das tormentas da viagem, não é? O que é que o irmão nos pode ainda falar sobre isso? No barco. Olha, São João de Deus aprendeu muito da humildade e de reconhecer que não fazia sempre tudo certo. Quem sabe se este temporal... Nós às vezes perguntamos se não é por meus pecados. Não é? Eu é que estou a merecer estas coisas. São situações dessas que pesam interiormente, que depois se resolvem de uma maneira tão elegante e tão saudável. E o que é que aconteceu com ele? A gente gosta muito que ele tenha experimentado isso, porque na vida hospitaleira, às vezes, há
há assim, ondas muito grandes contra a própria pessoa, situações muito difíceis, de inventarem coisas, de dizerem meias verdades, e às vezes são tempestades tão grandes que é preciso estar treinado para isso. E ele não perdia essas experiências, porque depois, quando ele começa a encontrar com João Dávila, ele já tinha uma base capaz de ouvir o João Dávila e perceber como é que ele era e o que é que ele falava. Mas então o irmão Mariano, como é que é de explicar? O irmão avalia que toda esta vida, esta fase da vida de João, que foi mais aventureira, desde soldado, passar por Ceuta, de livreiro, então ajudou a moldar o que seria o caráter depois do nosso São João de Deus, não é? Sim. Até acho mais. A capacidade que ele teve de acolher colaboradores. Ele tinha gente fiel, que era os braços direitos dele, tinha gente voluntários de ocasião, tinha voluntários por interesse, tinham pessoas, os tais benfeitores. Ele teve esse dom de poder juntar todos na mesma obra, fazer que todos se sentissem hospitaleiros. E esse é que é o grande carisma da hospitalidade, quando nos deixamos tocar por esse carisma e nos sentimos família e quando é mais que Jesus, é também meu irmão. Podia ser Jesus muito bonito lá longe, mas é meu irmão aqui perto que eu lhe toco. Eu vejo assim São João de Deus aí se transformando com o Espírito Santo, usando muito todas essas experiências da vida. Repare que Jesus, quando fala das bem-aventuranças, fala de nós. Bem-aventurados os que choram. Tu não choraste já? Bem-aventurados os humildes, pacíficos, de coração puro. Ó, gente, o coração puro é a coisa mais linda que São João de Deus tinha. Se comparares a uma moeda de prata, é prata pura. Se misturares cobre, perde a pureza. Se misturares ouro, enriquece a prata. O Espírito Santo enriquece São João de Deus. Dessa maneira. O torna assim o hospitaleiro cujos filhos e irmãos e família hospitaleira está durante séculos e séculos, não acaba nunca, porque Deus nos quer atrás, com este carisma atrás do nosso São João de Deus. Ok? Obrigado, irmão Mariano. Depois, no fim, ainda temos mais uma pergunta para si. Diga lá. Não, depois de falarmos também com o Juliano, que assim depois respondem os dois à mesma pergunta. Está bem. Obrigado. Agora, antes de passarmos a Juliano, o Diogo tem ali mais uma música preparada. Fazemos assim um compasso de intervalo. Diogo, quando quiseres, somos todos teus. Ok. Esta música diz-me muito a mim. Foi na minha primeira atividade que fiz com um grupo de jovens em Braga. Quando eu estava no seminário, entrei para um grupo de jovens lá da paróquia ao lado. E foi logo das primeiras músicas que eu ouvi, que não conhecia. Se calhar, provavelmente, muitos de vocês também não conhecem. Mas que acho muito bonito. Vou tocá-la. Se um dia eu ficasse sem ti, olharia as estrelas do céu para lembrar que viveste por mim e para sempre guardar-te, para sempre lembrar-te a marca de um gesto meu. Renasce em mim, mostra como se ama alguém que precisa de mim para mostrar o melhor que Deus tem. Reviver o que vivi, renascer contigo, conquistar o teu espaço astral, pois quem ama não esquece,
bem e o mal renasce em mim. Mostra como se ama alguém que precisa de mim para mostrar o melhor que Deus tem. Obrigado, Diogo. Mais uma vez, bem-vinda, Juliana. Agora, Obrigada. até é estranho estarmos a ter esta conversa tão formal. Pronto, mas vamos continuar. Há pouco nós vimos que João se predispôs a arriscar o caminho militar, embora não tenha tido o sucesso, não é? Que se calhar esperaria de início. Hoje em dia, como é que os jovens chegados à vida adulta veem o risco de experimentar? O que pergunto é, os jovens de hoje arriscam-se a experimentar o incerto? E quando essa experiência se lhes revela falhada, como aconteceu com o João, não é? São capazes ou não de seguir fazendo o caminho, experimentando e descobrindo? Ou por outro lado, atiram a toalha mais ao chão facilmente e resignam-se com uma vida padronizada, porque de alguma forma se torna mais cómoda? Eu acho que os jovens continuam a ter a capacidade de arriscar. Apesar de nós hoje ouvirmos dizer que os jovens saem de casa mais tarde, não é? Que moram com os pais até tarde. Eu acho que tudo isso, não é? Tem que ver com o modo como a sociedade vive hoje, mas não quer dizer que eles deixem de arriscar. E acho que mesmo que as tentativas sejam falhadas por vezes, quem está do nosso lado contribui muito para o sucesso das nossas conquistas. Se nós arriscarmos sozinhos, se calhar, à mínima contrariedade, pensamos em desistir ou pensamos que é outro caminho. E se arriscarmos e tivermos alguém do nosso lado, alguém que nos dê apoio, mais facilmente, penso eu, conseguimos perceber se estamos ou não no caminho certo, se é por ali ou não, porque às vezes os riscos que nós corremos não quer dizer que seja o caminho por onde temos que ir. Mas fazemos caminho, não é? Mas fazemos caminho. É o cai e levanta do cristão, é o caminho do cristão. Não há só sentido único, não é? É o Às cai, vezes é preciso inversão de margem e... É o cai, levanta e continua. O caminho cristão é assim. Também vimos que João possuía uma grande devoção à Virgem Maria, não é? Como nós dizíamos, há sempre intacta, que é como ela trata nas suas cartas. E tu também tens uma grande ligação às artes e à criatividade, e como dissemos na tua biografia, tens um projeto nas redes sociais, no Instagram, o Arriscar por Ele, onde expões as tuas criações. O que te perguntava era, se vês a criação pessoal, artística, como também uma forma de rezar, como é que a criação de uma nova imagem, de um novo desenho, como tu às vezes fazes, te ajuda a chegar mais perto de Deus? Sem dúvida que é uma forma de rezar. Na verdade, eu quando comecei com o projeto, eu chamo-lhe agora um projeto, mas no fundo não era um projeto, não é? Eu comecei porque sentia a necessidade, se calhar um bocado como o irmão Mariano estava a falar, e eu estava-me a rever, quando falava de São João de Deus, ter que ter aquela coerência, não é? De vender os livros e saber sobre o que é que eles falavam, não é? Para não estar a vender a banha da cobra. E foi um bocado daí que nasceu o Arriscar por Ele. Foi o facto de eu consultar normalmente a Bíblia e as leituras só quando me dava jeito, que era para preparar catequeses, que era para ler a leitura do domingo, não é? Da Eucaristia.
E depois comecei a pensar, isto se calhar não faz muito sentido eu ler só quando me convém e não ler porque gosto, porque quero descobrir, porque quero saber mais. E daí nasceu o compromisso, como eu gosto de desenhar, nasceu o compromisso de tentar ilustrar, ao ler, tentar ilustrar alguma passagem, alguma palavra que me dissesse mais alguma coisa, não é? Que me acelerasse assim o coração ou que me deixasse intrigada. E daí então nasceu o tal arriscar por ele como uma forma de rezar, como um compromisso. No fundo, lá está, a criação nasce não nasce como uma resposta, não é? É um diálogo, no fundo. Que depois também da página começou a ser partilhada também no iMício, não é? Sim, Depois também. também com o iMício começaram a partilhar também as tuas criações. Então, nos últimos 2 anos tens desenhado mais. Sim, sem dúvida. Porque Tens- era algo que eu gostava muito, mas que acabava por nunca fazer tanto quanto gostava, porque eu não tinha tempo, ou deixava para depois, e pelo Sim. menos assim consegui aliar e fazer um desenho. Era o que eu ia dizer. Se nos últimos 2 anos desenhaste mais, também rezaste mais. Sim. Estão associados, não é? Pronto. E também alguns de nós, pelo menos os que te conhecemos, não é? Sabemos também da tua fácil capacidade de criar textos, até reflexivos e orações, como vamos ver mais daqui a pouco. Qual é que achas que é a fonte desses dons, dessa espiritualidade? Honestamente, acho que por mim apenas não pode ser. É como dizia o irmão Mariano, eu acho que é mesmo o espírito, quando chega, faz-nos descobrir capacidades que nós acho que nem imaginamos que temos, não é? Há uma frase que diz: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E eu acho que é um pouco, lá está, a relação que se vai criando, não é? Quando nós temos um amigo, quanto mais estamos com ele, quanto mais falamos com ele, mais clara e mais fácil se torna a comunicação, não é? Começa a haver intimidade, cumplicidade, e com Jesus eu acho que não pode ser de outra forma. Quanto mais se está com ele, quanto mais se sabe sobre ele, acho que também mais fácil se torna a comunicação. Se calhar às vezes de nós para ele, a falar, e não tanto a ouvir, não é? Às vezes torna-se mais, não é difícil, mas demorado, se calhar. Também há pouco, quando conversávamos com o irmão Mariano, vimos que uma perda de um amigo de João para outra religião, não é? O afetou fortemente. No tempo atual que vivemos, sabemos que são muitos motivos que fazem muitos nossos amigos, conhecidos e familiares até, a se afastarem deste nosso Deus e sigam outros caminhos, não só de outras religiões, ou até de religião nenhuma. Como às vezes o povo diz, vivemos num tempo sem Deus, quase, não é? Neste panorama, o que é que vês como porto seguro, como boia, sobretudo para os nossos jovens, para os jovens deste tempo, não é? Para não perderem esse vínculo com Jesus Cristo, mas por outro lado, fortalecê-lo. Sabes que é curioso, porque obviamente, como todos nós, não é? Eu tenho vários amigos que não acreditam, que não professam alguma religião sequer. E quando eu comecei, obviamente eu nunca neguei, nem nunca escondi a minha fé, nem a minha participação, nada disso. Mas quando o projeto online começou, isso ficou muito mais visível, não é? E depois era curioso, porque as pessoas que mais depressa me abordavam acerca do projeto não eram aquelas que partilhavam da mesma fé, mas eram as que diziam que diziam e dizem que não acreditam em Deus, que não professam a fé. E eu acho que, no fundo, se calhar o provocar, o despertar da curiosidade
em Jesus acaba por ser o que falta, se calhar, aos jovens, esse tal porto seguro, não é? Eu acredito que não seja possível ficar indiferente quando se conhece e quando se lê a vida de Jesus. Quer dizer, acho que quem fica indiferente a alguém que viveu daquele jeito, não é? E que vive em nós deste jeito, ou não está a contactar mesmo com ele de verdade, ou então não tem sentimentos. Não dá para ficar indiferente. Ou então nós também podemos não ser um bom canal, podemos não estar Ou a se calhar mostrar é Jesus. isso. Às vezes Ou nós, se calhar às vezes falta-nos a coerência, não é? Para mostrar Jesus realmente como ele é. pois, se calhar às vezes também é por aí. Não é? São Francisco dizia que primeiro tentamos cativar pelo exemplo e depois, se for preciso, usamos as palavras, não é? Exatamente. no Anuncia o Evangelho, não é? Mas... No tempo que estamos, se calhar tem que ser mais por aí. E bem, não é? Pronto, cada tempo tem as suas necessidades. Como falávamos há pouco também, João sentiu aquele grande desejo de ir à sua terra. Será que hoje em dia ainda podemos falar assim? Será que ainda estamos enraizados na nossa terra, com a terra onde nascemos e vivemos? Ou hoje esse sentimento de pertença desapareceu e a nossa terra é o mundo? Eu tenho um pai que está emigrado, não é? Por isso, mais do que ninguém, eu posso dizer, pelo exemplo que tenho em casa, que a nossa terra é sempre a nossa terra. Pelo menos não é? da convivência e da vivência que tenho com ele, para ele Portugal é sempre Portugal, e é sempre o sítio para onde ele quer voltar e para onde ele quer ficar. E acho que até acaba por ser ingrato a vida de um imigrante, não é? Apesar do mundo ser já um lugar tão global e tão aberto a toda a gente, acaba até por ser ingrato porque depois nunca és verdadeiro residente, não é? És imigrante fora do teu país e parece que também és imigrante no teu país. Mas eu acho que as nossas raízes são sempre as nossas raízes. Nunca esquecer de onde vivemos, não é? É como o irmão Mariano dizia há pouco, não é? Temos sempre a raiz lá. E pode vir a tempestade que vier, mas a raiz está lá. Pois, às vezes é o que acontece, as árvores partem, mas a raiz fica na terra. Nós acabamos, às vezes, por ser iguais. Como falámos da vida de João, não é? E vamos, cada vez que falamos nas partes da vida dele, vamos vendo que ele acabou por ser um viandante, não é? Nós sabemos, na totalidade da sua vida, que ele andou por várias partes do mundo. E agora, focando ali naquele período em que ele esteve em Ceuta, ele acaba por ajudar aquela família portuguesa, não é? Acaba por, quando eles adoecem, por ser, digamos, a sua salvação. Nos nossos dias, essa dedicação ao outro, esta hospitalidade que João praticou e nos ensinou, não é? É algo que clama no mundo, que é urgente. E como é que podem os jovens, na tua perspectiva, colocar em prática hoje no dia a dia? Há uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que os bons precisam do nosso amor e os bons merecem o nosso amor e os maus precisam dele. E eu costumo dizer que não há nem bons nem maus. Todos nós somos bons e maus, não é? Na mesma pessoa. E há momentos em que merecemos amor e há momentos em que precisamos de amor. E eu acho que o amor passa muito pela não indiferença, o não ficar indiferente. Um simples bom dia, não é? Reparares que a pessoa está ali e dar um bom dia àquela pessoa significa que aquela pessoa existe para ti, que passaste por ela e que a viste e que não a ignoraste. E eu acho que os jovens hoje, com as tecnologias, e contra mim falo, não é?
Às vezes as tecnologias podem ser um ótimo meio, sim, para chegar aos outros, só que tanto parece que afastam quem está perto e que aproximam quem está longe, não é? E eu acho que para os jovens é isso, o tentar ficar em contacto, ser hospitaleiro acho que pode ser o ficar em contacto, não virtualmente, ou não só virtualmente, mas no dia a dia. E agora coloco-te uma última pergunta, que é a mesma pergunta também para o irmão Mariano. Tu responderás, depois o irmão Mariano também dará a sua resposta. Para concluir, então a pergunta que faço é recorrendo a uma expressão que o irmão Mariano usou naquelas reportagens do Hábito ao Monge, que podemos rever sempre que quisermos, estão disponíveis na internet. E há uma parte em que o irmão Mariano diz que São João de Deus é o santo mais bonito do mundo. E o que te perguntava é, se é o santo mais bonito do mundo, qual é a beleza de São João de Deus? É assim, eu não conheço todos os santos. Mas se o irmão Mariano diz, da maneira que ele falou, uma pessoa sente quase que ele que viveu lado a lado com ele, portanto eu vou acreditar no que o irmão Mariano diz. E eu acho que realmente as semelhanças com o trato aos outros, não é? Como Jesus, as semelhanças que ele tem com Jesus no trato aos outros, acho que certamente fazem dele o santo mais bonito, ou um dos mais bonitos, porque eles são todos tão bonitos. Obrigado, Juliana. Agora colocava a mesma pergunta ao irmão Mariano. A expressão é sua. O irmão Mariano afirmou que São João de Deus é o santo mais bonito não é? O santo mais bonito do mundo. Naquela sua reportagem que eu tive, e se calhar muitos tivemos oportunidades de ver. E agora perguntava-lhe, pois, se é o mais bonito, qual é que é a beleza de São João de Deus? Assim. Oh, David, se eu tivesse nos Açores, chamava querido David. E pode chamar, não é mesmo? Olha, por causa do teu nome, eu olho para São João de Deus, porque ele é bonito, que nas mãos tem a hospitalidade. Só a pedra que mata gigantes. Eu recordo no Alentejo, quando o Hospital de São João de Deus era infantil, que era tudo só para os pobres. Havia sacerdotes no Alentejo que vinham trazer crianças deficientes para depois de curadas a pregarem que a igreja tem homens hospitaleiros que são capazes de devolver à nossa terra uma criança inútil e agora é uma pessoa normal. Portanto, o faz o que diz, o que ensina faz. Por isso é que eu acho que São João de Deus tem de ser o mais bonito, porque era a sua caridade tão grande que ultrapassava o próprio coração dele. Ele desfazia-se em caridade. A palavra bonita é a palavra pequenina, mas contém toda essa beleza de ser hospitaleiro. Eu, quando era pequenino, aprendi, tinha 12 anos, o padre da moral, o padre Albino Cândido Lopes, convidou eu mais uns 12 rapazes da minha idade a ser confrade de São Vicente de Paulo. Já viu o que é eu aprender pequenino o valor da caridade? Visitar o casal velhinho, visitar os olivais, as barracas ali perto do muro, as pessoas mais carentes, como eu já tinha mais idade que os colegas do seminário, é que me encarregaram disso. Tudo isso me fez olhar para São João de Deus, tu és o mais bonito, a caridade nunca acaba. A gente pode cair no chão, mas a caridade levanta e vai para a frente para que os outros beneficiem dessa boniteza. Por isso lhe chamo mais bonito. Está bem, David? Obrigado, irmão Mariano. Agora, e a Juliana, obviamente. E agora, pronto, abrimos o nosso espaço de perguntas. Quem quiser está à vontade, é só ligar os microfones, fazer alguma pergunta ao irmão Mariano, à Juliana, algum comentário.
estejam à vontade. Eu queria perguntar ao irmão Mariano como é que ele sentiu chamado a esta congregação e quais foram os primeiros passos. Foi simples, foi simples. O exemplo dos irmãos hospitaleiros em Montemor era muito grande. Tinham o que chamamos hoje o pronto-socorro, que eles inventaram. E quando não vinha o doente aos irmãos, ia ao socorro à casa do pobre, dar injeção, fazer o curativo, tirar o dente, fazer o raio-x. Essas coisas todas imprimem uma claridade tão grande que vale a pena fazer o bem. Eu recordo também, quando já era irmão, fui fazer essas experiências de pedir esmola. Recordo aquele homem olhou para mim, dos pés à cabeça, e depois disse: vai trabalhar que tens um corpo muito bom. Eu respondi-lhe que foi a minha mãe que me deu. Mas se o senhor quiser ajudar esta obra, eu estou na casa tal, mande lá a sua oferta, porque eles precisam sempre. Mas a minha mãe é que me deu este corpo, sabe? Fui delicado, porque já estava aprendendo que a caridade hospitaleira, que eram as tais pedras que vencem gigantes. E foi o exemplo deles que me abriu a alma. Depois, os sacerdotes da escola, aprendi a ler no Barreiro os 2 primeiros anos, ciclo preparatório, como se chamava. Depois, em Lisboa, o sacerdote sempre me acompanhei, eu sempre acompanhei os sacerdotes, e isso me ajudou bastante a entender. Eles queriam que eu fosse para o seminário, eu entendia que ser irmão de São João de Deus é que Deus queria que eu fosse. Mais tarde, o Senhor chamou-me também para ser sacerdote hospitaleiro, mas isso é um apêndice, digamos, é uma variante desta vocação que a gente vai sentindo. Os irmãos eram uma maravilha. A gente, quando era garoto, arranhava-se para ir fazer um curativo aos irmãos, que eles tratavam muito bem a gente. Imagine a ideia de criança e depois adolescente e de adulto, o mesmo pensamento se vai moldando, enriquecendo e ganhando bases para depois ser hospitaleiro e ser sempre feliz. E espero que, quando eu morrer, morra a sorrir, a dizer: meu Deus, obrigado pela vocação hospitaleira que me destes. Amém. Obrigado, irmão Mariano. Sei, estejam à vontade, mais alguém? Eu queria só dar uma boa noite e um abraço muito especial ao Padre Mariano. Gostei muito de o ouvir. Gostei também muito de ouvir a Juliana. Mas já tinha saudades de ouvir o Padre Mariano. Boa noite, Padre Mariano, e um grande beijinho. Tchau, Ritinha, te amo. Adeus, boa noite. Um abraço do Davi também. Obrigado. A Rita é gêmea de uma irmã, não é? São iguaizinhas, que a irmã dela fazia parte da minha equipe de casais. E um dia tiveram que sair e veio a gêmea, esta, para tomar conta das crianças que não deram conta da troca da mãe. Só quando acabou o passeio dos pais é que elas se encontraram as duas e eles: temos 2 mães. Rita, tu gostas de partilhar há muitos anos. Obrigado por isso, está bem? É a Gorete, a irmã dela. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a dizer. Aproveitem, está tudo com vergonha. Por quase 90 anos, por isso tem muita sabedoria, muita experiência. Está aqui o Miguel Simões a mandar um abraço ao irmão Mariano, mas se quiser pode ligar o micro e falar com ele à vontade. Não sei se às vezes tem um micro que não funciona ou assim, ou prefere, não pode não poder falar, não é? Mas se puder, esteja à vontade. Era Miguel Simões, quer falar alguma coisa? Da Igreja Nova de Mafra, não é? Sim, diz lá, Miguel. Diz. Tem saudades das reuniões. Isso.
Possivelmente estará sem som, não é? Então escreveu aqui no chat. Mas Um abraço para ti, que Deus te ajude o teu casal a dar testemunho cristão e mostrar que com o vosso viver, que o sacramento do matrimónio que é grande. Eu tenho uma espécie de anelzinho aqui na mão, que é uma dezena que a Ordem me deu uma vez na América Latina. E sabem, quando eu passo os dedos, lembro, houve outro anel, que foi do casamento dos meus pais, que me deu a vida para eu hoje ter este aqui também. A minha mãe, quando o meu pai morreu, disse-me que gostava muito que eu usasse a aliança do casamento do pai. Como meus dedos ficaram mais grossos da velhice, não os posso usar. Mas era a alegria que ela tinha de ver a aliança do matrimónio. Por este motivo, o seu matrimónio gerou um filho que deu para cuidar dos pobres, dos doentes, de todos que precisassem da palavra de Deus e do seu conforto. Obrigado. Não sei se mais alguém. Está alguém. Penso que é Augusto, deve ser irmão Augusto, está a conectar o áudio. Não sei se está a entrar, se faz alguma coisa. Augusto Brasil. Está a conectar o áudio. Não sei se irá dizer alguma coisa, não é? Eventualmente. Mas não, o irmão Augusto está aqui em cima. Se não é outro Augusto. Mas pronto, se calhar o Diogo tocava-nos a última música que ele tem preparada para nós. Se entretanto alguém for pensando, surgir aí alguma pergunta, alguma coisa queira dizer, depois da música está à vontade. E no fim, hoje como o dia que é, não é? Na igreja em que celebramos a solenidade de Todos os Santos, também, tendo em conta o dia que é, hoje acabaremos com uma pequena oração também a celebrar este dia e já em vigília também pelo dia de amanhã, não é? Dos fiéis defuntos. Diogo, quando quiseres, estás à vontade. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor, porque Deus é misericordioso. Quando nos perdemos, Ele nos procura e carrega nos seus ombros, cura as nossas feridas com o sangue das suas chagas e inspira-nos uma nova vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Obrigado, Diogo. Pronto, não sei se surgiu, entretanto, alguma questão, alguma coisa que ainda queiram perguntar a Mariana, a Juliana, dizer, ou se passamos à oração, então. Aí a Bárbara está a tentar entrar outra vez no... Pronto, se ninguém tem nada a perguntar, passamos à oração e no fim depois, quem quiser sair, pode sair, quem quiser ficar aqui para as torradas como ao costume,
pode ficar à vontade, estejam à vontade. Vamos só então fazer a oração. Eu vou partilhar a tela porque a oração tem apenas duas ou três imagens e tem a oração como fundo. A oração também foi escrita pela Juliana para os dias que estamos a viver. Por isso, escutemos e tentemos rezar com ela. Sim. Senhor Jesus, a tua Senhor Jesus, a tua presença é em mim eco de loucura. No viver de cada santo é traço de ternura. É diferença no agir, verdade no sentir, coragem no amar. É bem-aventurar-se na incerteza do que poderá chegar. Olhar-te, uma vez morto, agora ressuscitado. É alento para as faltas de amor, cura do meu pecado. A vida é tão bonita assim, quando me apercebo que ela acaba, que tem fim, e que mesmo que eu cá não esteja, o que semeei floresce em mim. Sim, na cruz, tantos os finados, tantos os santos, foram amados? Senão, de que nos valem choros ou prantos? Amar alguém é dizer-lhe: tu não morrerás. E, se não me sinto capaz, peço-te assim, ajuda-me a eternizar o meu próximo, em vez de o fazer sofrer, em vez de pensar só em mim. E viverei a santidade, no silêncio da compaixão, se me tornar teu instrumento, disponível de coração. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém. No princípio, agora e sempre. Amém. Agradecemos então a todos terem participado neste momento connosco. Contamos com todos os dias, uns de cada mês. Estamos por cá sempre. Se não formos os mesmos, estamos cá outros, mas estamos cá sempre. Fazer este momento. São sempre todos muito bem-vindos. Agradecemos sempre de modo particular hoje ao irmão Mariano, mais uma vez, à Juliana e ao Diogo, que nos acompanhou com a música e nos ajudou também a fazer, tornar este momento mais belo. E agora pronto, é o tradicional momento das torradas, em que a gente não come torradas porque está virtual, mas pode falar à vontade agora. Quem precisar e quiser ir descansar, claro, está obviamente à vontade. Agradecemos.